mesma coisa que o senhor. Inveja disso aqui Posso ter a também. mesma coisa que o senhor. Ó, Vida gente, essa aqui, fora ó. daqui. Eu tenho Você uma tem inveja disso aqui, Mas filho? pra que vocês vão ficar Você tem discutindo? inveja, Porque moleque. eu não Porque quero que ele faça eu isso. pedi pra ele sair fora, não sai fora. E você tá esperando Você o quê? tem inveja disso aqui, moleque, escuta aqui, ó. Você chamou? Você tem inveja disso aqui, rapaz. Você tem inveja dessas famílias aqui. Eu também posso ter a mesma coisa que o senhor. Inveja disso aqui. Posso ter a mesma coisa que o senhor. Posso ter a mesma coisa que o senhor. Você nunca vai ter. O senhor conseguiu por quê? Porque seu pai te deu ou porque você trabalhou? Eu já nasci. Então, você Não, trabalhou? amiga. Você trabalhou? Muito tempo. O meu também tá. Como que você acha o meu nome? Mateus. Tá na Bíblia também. O seu nome é Matheus agora? É. Você vai mentir aí. O senhor dá tanto Você é valor a mim que analfabeto. nem chegou a ver o aplicativo para ver o nome da pessoa que está vindo na sua casa. Tanto que o senhor se preocupa com a sua casa. Tudo bem, pessoal? Comentar um assunto sério aí que vocês já devem ter visto o caso de racismo lá daquele rapaz no condomínio de alto padrão ali humilhando o entregador. E vamos começar dizendo o óbvio, né? Que aquele ato ali, aquela pessoa deve ser totalmente repudiada, deve responder seriamente, deve servir como exemplo para que isso não se repita. Você pegar e humilhar um trabalhador ali daquela maneira e ainda com o crime de racismo ali, de você indicar a cor da pele, é uma coisa assim que não deveria acontecer nunca mais em pleno 2020, em pleno mundo que a gente vive hoje, né? Mas infelizmente acontece. E daí tem várias reflexões que podem ser tiradas a partir disso. Primeiro, que aquele rapaz levante a cabeça e com certeza 90 e não sei quantos por cento, mas a enorme, esmagadora maioria da população brasileira está em sua defesa, está a favor do rapaz que foi humilhado. Eu, por exemplo, não conheço nenhuma pessoa com certeza absoluta no meu círculo de relacionamentos que teria uma atitude tão nojenta como a daquele rapaz de camiseta azul. Então, essas pessoas são a minoria, mas devem ser combatidas sim com rigor para que isso não aconteça mais. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, aproveitando o gancho, vocês devem estar acompanhando também tudo que está acontecendo nos Estados Unidos, aí desde a morte do George Floyd, também uma morte que não indefensável, assim, um ato de crueldade. Aqueles policiais devem responder com todo o rigor da lei ali para que isso sirva de exemplo e não aconteça mais. O problema é que daquele episódio ali, o Black Lives Matter, que é esse movimento Vidas Negras Importam, acabou, na minha opinião, isso aqui é um terreno bem espinhoso aqui, mas eu vou compartilhar de uma maneira amistosa e sempre disposto a aprender, a mudar minha opinião. Mas essa organização, assim como Antifas e tudo mais, acabaram gerando mais violência a partir daquilo. Então houve uma depredação, uma anarquia, uma revolta muito grande ali, o pessoal quebrando tudo, tacando fogo, pessoas morrendo, outros negros morrendo, crianças sendo mortas, assassinadas também em Chicago, Nova York, assim, o número de homicídios crescendo exponencialmente, o movimento contra a polícia para realmente defund the police, né? Você tirar o financiamento da polícia. Então, é lamentável também que, na minha opinião, o combate ali, eu sou muito fã do Martin Luther King, que ele dizia assim: o ódio não pode apagar o ódio, só o amor pode fazer isso. Não quer dizer que você tem que ir diante de um ato desse levar flor, não, mas quer dizer que não é gerando mais violência que você vai conseguir resolver o problema. Então, por exemplo, teve até uma jornalista muito maliciosa que fez uma pergunta assim. Teve um caso também, não sei se vocês estão acompanhando, eu acompanho um pouco mais de perto isso daí, e assisto Fox e assisto CNN para ter assim as duas visões lá. Lá é bem diferente, né? É bem definido assim qual que é a mídia conservadora, qual que é a mídia progressista. E lá tá digamos, na moda agora os jogadores de futebol americano, beisebol, NBA se ajoelharem no hino nacional como uma forma de protesto. E só o rock eles não aderiram a isso daí, e várias empresas grandes endossaram todo o Black Lives Matter. E não estou dizendo que aí vai entrar a questão da jornalista, né? Um jogador do Orlando Magic, negro também, ele não se ajoelhou. Todo o time se ajoelhou e ele cantou o hino nacional com a mão no coração e de pé. E daí foi, né? Foi uma grande
notícia na mídia, assim, ficou bastante com visibilidade. Inclusive, depois do LeBron James, a camisa dele foi a mais vendida, subiu assim, a segunda mais vendida nos Estados Unidos, de uma certa forma de pessoas apoiando, que uma coisa é você respeitar o hino, coisas suprapartidárias, coisas da pátria, assim, e a outra, inclusive um outro ato também do Black Lives Matter foi começar a decapitar estátuas, derrubar estátuas de Cristóvão Colombo. Então, são coisas assim que acabam gerando. Mas a jornalista, em relação a esse jogador do Orlando Magic, ela foi entrevistá-lo de uma maneira muito maliciosa, jornalista da CNN no caso, e perguntou para ele: por que você não se ajoelhou junto com os outros, com seus colegas, para apoiar o Black Lives Matter? Então quer dizer que você acha que vidas negras não importam? Veja como é maliciosa, até ele se enrolou um pouco, um cara bem assim humilde, dá pra ver, um cristão assim, independente se é cristão ou não ser cristão, mas um cara bem humilde assim, ele se enrolou um pouco na resposta porque ela armou uma armadilha mesmo pra ele. Então, por exemplo, se você não se ajoelha para apoiar esse movimento específico, quer dizer que você então automaticamente acredita que vidas negras não importam. Essa foi a premissa da pergunta da jornalista. Ele, talvez pensando com mais calma, depois tivesse tempo, ele teve que responder no calor da emoção, mas poderia falar: não, é claro que vidas negras importam, eu sou negro, eu defendo a igualdade, eu sou contra o racismo, mas talvez eu não acredite que o Black Lives Matter e essas coisas que eles estão fazendo seja a melhor forma de combater o racismo. Mesma coisa com antifas também, antifascismo. Quem que não é contra o fascismo que você conhece? Conhece alguém que é abertamente em favor do fascismo? Não, então, mas agora então quer dizer que se você é contra os antifas, você é a favor do fascismo? Não tem lógica isso daí. E é uma forma, você veja como esse jogo de palavras, ele é realmente... ele tem um poder muito grande, porque o movimento se apoia nessas palavras. Então, se você é contra antifas, por exemplo, então automaticamente você é a favor do fascismo. Então, é claro que não funciona assim, mas a questão do racismo, a gente tem que aproveitar esses exemplos, como desse senhor, desse rapaz aí, vergonhoso, assim, do condomínio, que humilhou, né? E não interessa qual foi o contexto de antes, eu nem sei qual que foi, mas esse é o tipo do caso que você não precisa saber o que aconteceu antes ali. Aquele tipo de postura não se faz, independentemente da discussão que tenha tido antes, se o motoboy tá errado, eu nem sei, ainda vai aparecer, provavelmente não, provavelmente esse cara vai receber muito apoio da esmagadora população de esquerda, de direita, de não importa quem, ele vai receber, porque eu acredito que nós vivemos uma sociedade que não é intrinsecamente racista. E isso não quer dizer que não haja o racismo, não seja que eu esteja negando que existe racismo. É claro que ele existe, como aprova esse vídeo, mas ele é combatido, ele é repudiado pela maioria da sociedade. Enquanto que eu já tive a oportunidade de ir para outros lugares, existe um racismo institucionalizado também. E o racismo, eles falam, é uma combinação de duas coisas: preconceito e poder. Por isso que tem gente que levanta a tese de que não pode ser negro não pode ser racista em relação ao branco. Eu já discordo dessa tese, mas ele diz que para você ser racista você precisa ter uma superioridade de poder, digamos, o branco sobre o negro, o homem sobre a mulher, o hétero sobre os homossexuais ou homoafetivos. Então você tem que ter as duas coisas, o preconceito e mais o poder para você, digamos, ter essa questão de racismo. E existem tipos e níveis de racismo também. Uma coisa é você, sei lá, tá andando à noite, vem dois caras negros andando atrás de você e você fica apreensivo, tá sozinho, rua escura, não quer dizer que é porque eles são negros, podia ser branco, podia ser qualquer cor ali. Se tem dois caras suspeitos andando atrás de você e você tá sozinho, é claro que vai ser uma situação que vai te levantar em risco. E existe o racismo daquele mesmo que era da África do Sul, da época dos Estados Unidos ali, da Guerra Civil, da Guerra do Sul e do Norte, enfim, que é aquele racismo onde não é um preconceito de você achar que você é melhor que o outro é inferior, é um preconceito de ódio mesmo. A pessoa odeia a pessoa que não tem a cor da sua pele. Então é uma coisa terrível, que graças a Deus eu pelo menos nunca vi isso aqui no Brasil, esse nível assim de você odiar uma pessoa. E para finalizar, eu acredito que o caminho pra gente combater isso, é minha visão, daí não vai entrar aquele negócio de lugar de fala, porque eu sou negro, não sou negro, posso falar, não posso falar. Eu acho que todos têm direito à opinião. Esse negócio de ficar censurando a opinião porque você não é homem, porque você não é mulher, porque você não é gay, porque você não sei o quê. Eu acho que cada um tem o direito de ter a sua opinião e expressar livremente sem ser censurado, sem ser cerceado. Acho que a gente cresce diante de
de um bom debate aí, onde há ideias opostas. A dialética de Aristóteles dizia justamente isso: a humanidade avança pelo confronto de ideias opostas. Então, para que haja essa evolução, precisa haver ideias opostas. Você não pode calar um dos lados da discussão. Então, mas manifestando aqui minha opinião, eu acredito que a gente deva caminhar a um ideal onde nós nos enxerguemos como seres humanos, independentemente de cor, orientação, gênero, nacionalidade, qualquer coisa que... Não, nós somos seres humanos iguais perante a lei, perante Deus, perante a sociedade, nem mais nem menos. E não atiçando, apagando fogo com a gasolina, inflamando mais essa guerra de classes, essa luta de classes. Você está falando isso porque você está numa posição privilegiada, mas independentemente disso, eu já fui imigrante também, já estive em país como imigrante onde não estava, e não é questão disso, é questão de realmente, olha, vamos amar as pessoas e respeitar todos, e não vamos ficar olhando para a cor da pele. Eu, quando enxergo uma pessoa, eu busco enxergar o ser humano, o caráter que existe ali, não se essa pessoa é negra, branca, estrangeira, homem, mulher, trans, gay, qualquer coisa. Não, eu busco enxergar a essência do coração, e isso que importa, é o valor da pessoa tá ali dentro dela, e não na Tammy Gretchen, por exemplo. Olha, a todo apoio, todo respeito, essas pessoas são realmente subjugadas, sofrem muito e precisam sim de proteção, mas não é inflando ódio, na minha opinião. E para finalizar, uma mensagem a esse rapaz aí que teve essa... Eu não posso dizer que eu fico com dó dele, porque eu sei que esse cara agora vai ser massacrado, assim, por todo mundo, vai perder emprego, não vai poder aparecer na rua, vai sofrer ameaça de morte, pra gente refletir na nossa conduta. Não assim, poxa, quantas vezes isso acontece e não tem ninguém filmando? Então, tem uma frase que me marcou muito um dia, que um professor disse, que foi o seguinte: nunca faça nada que você não teria coragem de contar às suas filhas na mesa de jantar à noite. Então, esse é uma boa bússola para balizar a moral das minhas ações. Então, imagine que você tem uma câmera te filmando, ou que tudo que você faz você tem que contar para sua filhinha à noite na mesa de jantar. O que você deixaria de fazer se você tivesse que contar? Desde coisas banais até xingar um juiz no estádio de futebol, xingar feio assim, até coisas mais sérias de fazer algum rolo, alguma coisa meio não às luzes da legalidade, enfim. Fica então várias dessas reflexões, deixo aqui minha pequena contribuição para que esse caso realmente seja exposto e essa pessoa responda, e que a partir dele a gente dê um passo mais importante ao combate desse racismo tão nefasto que afeta tantas pessoas aqui no Brasil. Somos todos iguais, não existe essa superioridade branco, negro. Eu até pelo meu lado religioso, eu enxergo todos como espíritos. Então, espírito não tem cor, não tem sexo, é uma essência, uma inteligência, é uma alma. E é assim que eu gosto de enxergar as pessoas, e espero que a gente possa enxergar assim e não inflar esse ódio das diferenças, mas buscar mais o diálogo e a conciliação. Tá bom? Fica essa reflexão, fica essa lição para todos nós, e que se você ainda tem inclinações racistas por conta da sua educação, da sua formação, que você ponha a mão na consciência, se livre de uma vez desse fardo, agora se renove, melhore-se e passe a tratar todos com o devido respeito. Um grande abraço e um ótimo final de semana a vocês.